Graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Eu já te convido a compartilhar esse vídeo, te convido a, se você não é inscrito, a se inscrever no canal e a ficar conosco até o final desse vídeo, amém? Eu quero hoje conversar contigo sobre um cara muito interessante, um cara muito legal no meu ponto de vista, eu creio que também no seu, eu creio que todo mundo já ouviu falar no nome dele. Todo mundo já ouviu falar nos feitos desse homem. E hoje a gente vai falar sobre Moisés. Sobre um pouquinho da história de vida dele, da onde ele veio, qual é um pouquinho do contexto da vida dele. Eu te convido a abrir lá no livro de Atos. Realmente, é o livro de Atos. A gente vai pegar um resumozinho bem rápido sobre ele e para a gente vir destrinchando e conversando. E essa palavra é do diácono Estevão. E eu convido a você ler a partir do versículo 20 do capítulo 7. Atos 27, que diz assim: Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Marque extraordinário na sua Bíblia. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em sua defesa e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos iriam compreender que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou conciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que se ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama, no deserto, perto do monte Sinai. E vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Até aqui. Aproximou-se para observar e ouvir a voz do Senhor. A gente já pegou aqui nesse versículo alguns pontos que eu te convido a marcar aí na sua vida. Um menino extraordinário. Lá no 22, a sabedoria foi educado na sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso na palavra e obras. Marca palavras e obras. E agora no finalzinho, Moisés se aproximou-se e observou e ouviu a voz do Senhor. Não se esqueça desses pontos. Não se esquece. Se lembra desses pontos na sua vida. Se lembra desses pontos nesse momento aqui. Ele era um menino extraordinário. Ele foi educado e sabia muito bem falar. E era poderoso em suas falas e obras. Ou seja, ele já tinha atos feitos pelo egípcio. Ele já era um homem de 40 anos conhecido pelo egípcio. Ele já era um homem que não ficou somente preso na história dele de um menino que foi lançado, mas ele reconheceu que havia um propósito na vida dele. E Moisés nasceu nesse contexto. Nasceu num contexto, eu creio que possa ter alguém que não sabe, mas Moisés nasceu num contexto onde que o faraó começou a oprimir os egípcios, os israelitas, e deu uma ordem que todos os meninos que nascessem seriam mortos. E a mãe de Moisés segurou, salvou ele por 3 meses, colocou ele no rio e foi levado pelas águas e a filha do faraó achou. Por isso o nome Moisés não é um nome israelita, mas sim um nome egípcio. E como eu te posso te explicar? Ele mesmo nessa situação toda, ele mesmo tendo toda a educação egípcia,
ele compreendeu que ele tinha um propósito de Deus, aquilo não foi à toa. E mesmo ele tendo toda a educação, sendo observante de toda a idolatria que os egípcios cultuavam, os deuses Sol, deuses Lua, ele esteve ciente que havia um Deus único. E na primeira oportunidade que ele teve, ele foi visitar o irmão dele e viu o povo sendo oprimido, viu o povo sendo castigado, e ele entendeu que o propósito dele era libertar esse povo, era mudar a vida desse povo. E ele foi ferido e matou, e logo após a gente vê aqui que ele foi levado mais uma vez. E viu dois, agora diferente o cenário. Ele não viu mais um egípcio oprimindo um israelita, não, ele viu dois israelitas entrando em atrito. E ele tentou apaziguar, não com atos de morte, porque já eram diferentes, eram irmãos, mas os homens não entenderam. E ainda julgaram, e esse peso se tornou tão grande para ele que a Bíblia nos relata que ele fugiu para Midian. E a gente passa uma pausa aqui e eu já começo a olhar para nossas vidas e muitas das vezes a gente não entende que nem sempre um propósito e um chamado acontece da forma que eu e você quer, mas a gente tem que haver um tempo determinado para as coisas acontecerem. E mediante isso, houve um atraso no processo de Moisés se tornar o líder, se tornar o libertador de Israel. Ele teve que passar por processos, ele teve que sair da terra onde ele estava habituado, ele teve que foragir daquele momento para se recuar, para compreender e esperar o momento certo. E ele mesmo sendo um homem sábio, ele ouve com a soberba, ele falhou. Com o entendimento ele falhou, ele teve que sair daquele lugar e se esconder. Mas como diz a própria palavra, não há um lugar onde possamos se esconder do nosso Deus, nem que possamos ir na mais alta altura ou no mais baixo. Deus estará e nos encontrará. E isso aconteceu com Moisés. Moisés foi para Midian, e lá em Midian ele encontrou Zíbora, se casou com Zíbora, teve dois filhos naquele lugar. E em um certo momento ele se deparou com uma sarça pegando fogo. E ele não compreendeu, ele tentou se aproximar desse lugar e olhou para esse lugar e compreendeu que era o próprio Deus, porque o Deus falou a ele. Imagine você agora, nesse momento, Deus falando contigo. Que está na hora de o seu propósito cumprir na sua vida. Está na hora dos propósitos que Ele planejou para você desde o ventre da sua mãe, porque Ele já te conhecia, começar a se cumprir na sua vida. E que tudo vai ser diferente porque você foi chamado para libertar a sua casa, libertar o local onde você trabalha, libertar o meio de convivência seu, levar transformação. É isso que eu quero te chamar a atenção. Ele era um menino extraordinário desde pequeno. Você é uma pessoa extraordinária desde pequeno porque Deus morreu numa cruz para te tornar herdeiro dele. E Ele nos deu uma ordem: ide, fazeis, pregais, falais do meu amor, falais do evangelho, profetizai, batizai, salvai, curai em meu nome. E Moisés foi chamado para libertar um povo que não compreendia isso. Já estava muito tempo aprisionado. Havia jugo pesado sobre Israel e Moisés foi chamado para isso. E muitas das vezes a gente não compreende o nosso chamado. Muitas das vezes você não está compreendendo porque você está sendo julgado, porque você está sendo avalastado, você está sendo condenado por alguma coisa que você está fazendo porque você sente no seu coração que foi Deus que o ordenou. Mas às vezes não é o momento certo, como foi o momento de Moisés aqui. Ele tentou agir das formas dele e acabou tendo que sair daquele lugar. Porque no meio que você vive, no meio que convivemos, as pessoas vão se levantar para nos julgar, para determinar se é realmente Deus, se alguém determinou você fazer aquilo. Mas eu venho te pedir, não se abate, não deixa isso entrar na sua alma, não deixa isso te abater, mas se alegrais no Senhor e regozijar e terás paciência no Senhor. No vídeo anterior a gente lemos lá sobre Abacuque parou, observou, ficou como sentinela e imposto. E é isso, mais uma vez eu trago aqui, há momento quando nós temos um chamado, quando nós temos um objetivo de Deus na nossa vida, como Moisés tinha, é momento de aguardar a direção de Deus.
Porque que não sabemos mais para onde vai, nem para onde vem, mas guiado pelo Espírito, sabe para onde é o caminho correto, porque o próprio Espírito de Deus te guia. Ele vai brandar no seu coração, ele vai brandar na sua vida, vai falar, filha, por aqui. Ele vai te levar, mesmo que ele te leve para um vale de ossos secos, como fez com Ezequiel. Ele vai falar, profetiza. E é o momento que a gente está vivendo hoje, é esse momento, momento de profetizar, momento de declarar que Deus é bom, Deus é eterno, que é momento de libertar os cativos, é momento de transformar. É momento de você ser transformado. É momento de você ser mudado por essa palavra. É momento de você ser renovado. É momento de você se levantar a bandeira do Senhor Jeová e falar, é nossa hora que o Senhor vai mudar a minha vida. E foi isso que Moisés entendeu, ele parou. E aqui a gente lê que ele parou, observou e ouviu a voz do Senhor. É momento de pararmos e ouvir a voz do Senhor e perguntar ao Senhor o que tu queres. Fala que o seu servo te ouve. Fazer como fez Samuel, fala, Senhor, que o seu servo te ouve. Fala, Senhor, escuta o que o Senhor tem a falar no seu coração, permita que Ele venha falar no seu coração, na sua alma, que te dê direção para você chegar aonde que Ele determinou. E Moisés, aconteceu isso com Moisés. Moisés foi chamado, Moisés voltou para o Egito. Moisés começou a trazer a libertação do povo, a pregar a libertação, e veio as pragas, e ele estava teimando, gritando, mas ele sempre estava confiante em Deus, mesmo pelas adversidades, mesmo que ele ia, acontecia a praga e nada acontecia. Porque o faraó voltava, porque o próprio Deus endurecia o coração do faraó. E é isso que temos que entender também, eu e você, que às vezes é necessário que Deus venha endurecer o coração de outra pessoa para a gente compreender qual tão grande é esse Deus. Quão poderoso é a mão desse Deus. Talvez a porta de emprego não abriu na sua vida. Você que está nesse momento me escutando e não abriu a porta de emprego. A cura não chegou. Talvez é um processo que Deus está fazendo na sua vida para você entender que Ele é poderoso. Não somente para tratar uma dor de cabeça, mas para tratar qualquer coisa impossível. Esse é o nosso Deus. E foi desse processo que Deus veio tratando o povo de Israel e juntamente com Moisés veio preparando. Vem preparando um líder forte, um líder que começa a compreender que nem sempre é da forma que ele quer, nem sempre é da forma que ele deseja. Mas é um líder que compreendeu nos processos de cada praga mais forte, cada mentira, cada palavra que é te dada e cada palavra que é voltada atrás. Ele veio compreendendo, e é Deus tratando tanto o povo, mostrando o povo, eu sou Deus, seja em Israel, mas seja em Egito, eu sou Deus poderoso. E é dessa forma que ele continuou tratando um por um. Ele foi tratando um por um, e tratando na sua moldura, forjando e endurecendo o coração até chegar a Páscoa. Aonde vem a representação que haveria um dia que um sacrifício iria acontecer por mim e por você. O sacrifício que iria acontecer para libertar de uma vez de toda o nosso cativeiro e dar uma autoridade não mais de homem, mas uma autoridade do céu, que iria vir não mais uma resposta do céu, da terra para o céu, mas iria vir do céu para a terra para mudar a nossa vida de uma vez por toda. E essa resposta é Cristo Jesus, e nessa parte estava representado, morreu todos os primogênitos, tanto de homem e animal, e Moisés foi liberto. A partir de então foi liberto todo o povo de Israel. E Moisés colocou-se como líder. Deus nomeou Moisés para levar. E Moisés começou a conduzir. Chegou um certo momento que Deus falou: vocês não vão passar por esse momento, por aqui. Vocês não vão passar por aqui. Vocês não vão passar porque ali vai haver guerra. E vocês não estão preparados ainda para a guerra. Tem coisas que não chegou na sua vida porque você não está preparado ainda para passar pelaquela situação. Porque antes de chegar qualquer mudança, vai chegar uma guerra para tentar te parar. As forças das trevas, eles não descansam. Eles estão o tempo todo no campo espiritual batalhando para a nossa vida não andar, para a nossa confiança em Deus parar. Mas Moisés questionou a Deus e Deus deu uma resposta a ele. Por que tu falas a mim? Clama, Moisés, e anda. E o mar se abriu.
Então eu venho te dizer mais uma vez, é o momento de você clamar e andar, se posicionar, para o mar se abrir, para tudo que está acontecendo começar a fluir na sua vida, como aconteceu de Moisés, e você vem entender passo a passo que é Deus tratando, é Deus te levando a um processo, é Deus te levando a uma transformação, é hora de mudança espiritual, é hora de mudança de caráter, é hora de mudança no interior, para vir para o exterior. E foi Deus tratando Moisés até ele chegar nesse ponto. E nesse tempo todo, vou fazer um resumo básico da vida de Moisés. Ele nasceu no ano de 1526 a.C., no início da escravidão, foi iniciada da escravidão dos judeus no Egito. Nasce Moisés, 40 anos, ele ficou 40 anos no Egito, estudando, aprendendo, e somente 1487 a.C., a morte do egípcio. Aconteceu, ele matou alguém. Aí ele foi exilado para Midian aos 40 anos. E 40 anos depois, ele mais uma vez foi chamado. 30 anos depois, mais uma vez ele foi chamado e ele viu Deus chamando ele. E nesse processo todo levou quase um ano para acontecer a Páscoa, para acontecer o povo sair do Egito, para a travessia do Mar Vermelho. Olha quanto tempo levou. Olha quanto tempo levou para isso tudo acontecer. E às vezes a gente quer que Deus traga uma resposta correndo na nossa vida. A gente quer que Deus traga a solução que Ele projetou e tem que nos preparar na casa do olheiro, tem que nos funilar, tem que nos levar a um ponto que viemos estar firme para compreender todos os processos da vida dele. E juntamente com o povo de Israel, desde o início até a travessia no Mar Vermelho, Deus estava com ele o tempo todo. Mesmo quando era oprimido, eles prosperavam. Mesmo que eles eram aprisionados, o trabalho aumentava, Deus era com eles. E é assim comigo, com a sua vida. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo e Deus está lá fazendo o sobrenatural. Às vezes é com coisas simples. É como uma tristeza que parte do peito e alguém chega para nos dar um abraço e nos dizer que nos ama, e aquela alegria abranda em nosso coração. E é Deus mais uma vez falando: eu estou contigo nas adversidades. E Moisés continuou caminhando, e algumas características que me apontei de Moisés: ele foi um legislador. A gente pega na palavra que ele subiu ao monte, ele escreveu todas as leis do povo de Israel, e muitas das bases das leis hoje do país ocidental é baseada na lei dos israelitas. Moisés foi um líder extraordinário. Ele foi um profeta de firmeza. Ele foi um juiz justo. E não, na Bíblia, tirando Jesus, a gente não encontra outro líder tão grande. Nem Davi, no meu ponto de vista, foi tão grande em liderar como Moisés fez. Moisés não falhou. E no instante que Deus olhou para aquele povo, quando Moisés desceu e viu que aquele povo estava de ruim servidão, que preferiu trocar o Deus porque precisava de algo para adorar, e muitas das vezes eu e você, a gente precisa de algo para ver e acaba esquecendo que existe um Deus invisível, mas ele é real. Porque com os nossos olhos carnais a gente não consegue ver esse Deus, mas com os nossos olhos espirituais esse Deus está o tempo todo ao nosso redor. E é isso que eu quero te chamar a atenção naquele momento que Moisés não tinha mais nada. Que Deus falou: Moisés, eu vou te mandar os milagres, eu vou te mandar um anjo, ele vai guerrear, ele vai lutar, ele vai pelejar por você. Mas eu não vou mais andar com esse povo, porque esse povo é de ruim servidão. Moisés olhou para o próprio Senhor e falou: Senhor, então não manda. Não quero ir, eu não vou a lugar nenhum se não for com a sua presença. Se não vou com o Senhor. E aí o que eu venho te chamar a compreender, não importa o milagre, não importa o que Deus vai fazer, importa se a presença dele é comigo, ele é contigo. Porque onde a presença dele está, as demais coisas são acrescentadas. O próprio Evangelho diz isso. Buscai primeiramente o reino de Deus, buscai primeiramente a presença de Deus, buscai primeiramente ter Deus ao seu lado, estar com Deus todos os instantes. Para as demais coisas ser acrescentadas na sua vida, para tudo aquilo que os seus olhos não compreendem,
começar a cair as escamas e compreender como aconteceu com Paulo. Que venha acontecer isso na minha vida, na sua vida, que começa a haver mudança. Que no nosso final da nossa vida a gente não venha negar Deus. Mesmo que falte tudo na nossa vida, a gente venha compreender que Ele é o nosso Deus e a presença dEle nos basta. E que a presença dEle basta na sua vida. Não sei se o momento que você está vivendo agora. Não sei se você está me ouvindo isso e está com uma fraqueza espiritual. Mas eu venho te aconselhar, começa a colocar a sua esperança em Deus. Começa a colocar os seus sonhos na mão de Deus. Começa a entender e pedir o Espírito de Deus para te ensinar a compreender o processo e que não viemos a ser precipitado como fez Moisés, mas esperar o momento certo, mas que viemos ser atento como foi Moisés. Quando foi chamado realmente, quando Deus falou, agora é hora de ir, ele simplesmente parou e observou e ouviu a voz do Senhor. Pare um pouco, observa a voz do Senhor. E entenda que grande coisa Deus tem para fazer na sua vida. Tira esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que muitos estão em casa, alguns ficaram enfermos. Eu não sei qual é a sua situação, mas tira esse tempo e se aproxima desse Deus. Fala com Ele que você não só quer mais as bênçãos, declara a Ele que você não quer somente a cura, não quer somente a porta aberta, não quer somente a libertação na sua casa, mas que você precisa da presença dEle. Você necessita estar na presença dEle e Ele precisa estar brandando em ti o tempo todo. Que você possa sair daqui, após o final desse vídeo, você possa entender que acima de qualquer coisa, a presença dEle tem que ser fundamental na sua vida. Porque onde Jesus se encontra, não há enfermidade, não há morte, não há tristeza. Mas a vida em abundância, a água da vida, o próprio Jesus nos declarou isso. Então que você venha compreender que esse Deus é bom, que a graça dele é boa, que o amor dele é bom na sua vida e que tudo que ele tem preparado é para te tirar de um cativeiro que não foi ele que te colocou. E se ele te levou em cativeiro, ele vai estar contigo. Se ele te levar no deserto, ele vai estar contigo. Mas somente creia nesse Deus. Porque assim como ele foi um Deus poderoso na vida de Moisés, ele é o mesmo Deus hoje, ele não mudou. E ele vai estar contigo a todo instante. Amém? Não se esqueça disso. Eu te peço que se você gostou dessa palavra, você dá o like aqui embaixo para me ajudar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Me acompanha nas redes sociais, tá os links aqui no canal. E até o próximo vídeo. E se você gostou mesmo, me lembrei aqui, compartilha para alguém. Porque o que é bom para mim, eu tenho que compartilhar para o meu irmão. Amém? Fica na graça, no amor de Deus. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Até logo.